Oba! Como é que vocês estão também? Tô aqui de volta. Não vim pro jogo do Brasil da Croácia. Desculpe-me. Nem pra última rodada. Mas estou aqui para comentar essa rodada que acabou de acabar. É redundante, né? A 10ª rodada do Brasileirão. Acho que não tem mais jogo. Acho que o último foi Palmeiras e Bahia e Corinthians. Palmeiras e Bahia, Bahia e Palmeiras e Corinthians e Inter. Os jogos de 7h30. Acho que esses foram os últimos. Que eu saiba do meu cronograma. Vamos voltar lá no comecinho da rodada. Vamos falar do nosso querido Botafogo, que conseguiu uma virada pra cima do Vascão por 2-1. Um jogo equilibrado no primeiro tempo. Apesar de no segundo o Vasco ter atacado mais. No segundo tempo o Vasco ter atacado mais, mas o Botafogo tava tudo sob controle do jogo. Mas no primeiro o Vasco estava bem, abriu o placar e teve chance de ampliar. Pena que ele vacilou no segundo tempo com o Tietchan, que perdeu um gol bizarro. Não entendi que porra foi aquela. Já ele podia ter chutado, ele não chutou. Aí ele cortou, limpou, o gol ficou lindo pra ele fazer e chutou pra fora. Beleza, né? E o futebol sempre cobra. A vida cobra. E o Botafogo empatou momentos depois com o Vidalba num gol de cabeça bizarro. Não sei se dá pro Léo Jardim defender. Encobriu ele de cabeça. Tipo, queima-roupa. Não foi queima-roupa, quase queima-roupa. Mas beleza. 1-1. E aí o Botafogo sentiu o gol. Ficou melhor. O Vasco ficou pra ruim. E aí demorou pouco tempo. O Matheus Martins, se não me engano, sobrenome, fez um belo gol. Batida seca. E virou para o Botafogo. Dançou na bandeirinha. Jogaram coisa pra caralho nele. E é isso. Primeira derrota de Renato, eu acho. E o primeiro jogo que ele não conseguiu virar. Já tinha virado contra o Palmeiras e o Fluminense. Grandes vitórias. Mas parou nisso. O melhor em campo do Vasco foi o Tietchan, ó. Perdeu o gol. O Thiago Mendes. E é isso. Do lado do Botafogo, o zagueiro fez uma excelente partida. O Ferrarese fez uma boa partida. Tirou todas. O Matheus Martins jogou bem. O Danilo, quando foi exigido. Arthur Cabral teve um lance que ele perdeu. E o David fez o gol do Vasco. Mas não foi o melhor do Vasco. O Andrés Gomes jogou bem. Calma Barros fez uma boa partida. E é isso que eu tenho de falar do jogo do Vasco. Incrivelmente eu não consigo lembrar do gol do Vasco. Como é que foi? Eu sei que a bola sobrou pro David e ele fez o gol sozinho, sem goleiro. É isso que eu me lembro. Vamos falar do Curitiba e Fluminense. Joguei 1-1, não consegui ver. Até a hora que eu vi, o Fluminense tinha feito um gol, mas foi anulado por falta. E depois eu fiquei sabendo que o Fluminense estava perdendo e conseguiu empatar com o Curitiba. O que foi bom para o Palmeiras. O gol do Curitiba foi de Thiago Costa e o John Kennedy empatou para o Fluminense. E agora vamos falar do Super São Paulo de Roger Machado, que depois do empate contra o Inter virou a chave e convocou o Super Ferreirinha. Não bastando fazer 2 gols, meteu 3. Ele não fez o primeiro do jogo porque foi o Caleri que bateu o pênalti e fez 1-0 para o São Paulo. E esse mesmo Caleri depois rebentou a sobrancelha. Não sei como, porque ele bateu na parte da frente da testa e cortou a sobrancelha todinha, velho. Bizarro. E aí, na sequência já do gol, não demorou muito tempo, o Ferreirinha recebeu o livre entre aspas, né? Chutou de biquinho embaixo do Matheus Cunha para ampliar e fazer o 2-0. Até o momento o São Paulo tava melhor.
controlando o jogo. O Cruzeiro tentava, teve boas chances. Matheus Pereira, que é o que se salva nesse time do Cruzeiro. E acabou assim, 2-0 no primeiro tempo. São Paulo achando muitos contra-ataques. No que se propôs, mandou muito bem. E começando o segundo tempo. O Christian diminui. Mas foi um gol culposo. Não há intenção de fazer o gol. Que puta que pariu. O maluco chutou torto pra caralho. Se não fosse a trave, ia pra fora. Ia pra fora e nem ia ser gol. Mas a bola bateu na trave, entrou. E parecia que teríamos a super reação. Mas o Cruzeiro tentou. Rafael fez ótimas defesas. O Cruzeiro sentiu o momento do jogo. Falou, é agora. O São Paulo sentiu, vamos tomar empate. E consequentemente a virada. Mas. O Cruzeiro não contava com Caio Jorge. Escanteio para o São Paulo. KJ. Sentou a porrada. A bola bateu na trave, pra sorte dele, não foi gol contra. Mas sobrou nos pés de Ferreira. Vulgo Ferreirinha. E só chapou pro gol. Em cima do Matheus Cunha. Eu acho que dava pra ter defendido. Mas. Queima-roupa, isso aí, né? Gol. 3-1. E aí já deu aquela tranquilizada. Mas. Não há paz no São Paulo. Na sequência, o Wendel fez a falta e o juiz expulsou ele de campo. Ele não entendeu porra nenhuma. O juiz falou que foi agressão. Aí vimos no replay, Arroio simulou. O Wendel deu um encontrão, mas não tentou agredir ele. Acertou o peito e aí ele caiu no chão como se tinha acertado o rosto. Aí o juiz anulou o cartão, deu amarelo pro Wendel. Justo. Só que teria que dar amarelo pro Arroio por simulação. Porque, porra, sacanagem o que ele fez. Não deu. Vida que segue. E está lá. São Paulo 3-1. Cruzeiro sentiu demais o gol. São Paulo conseguiu escapar muito bem. Achar um ataque ou outro. Ferreira tava querendo esse terceiro gol. Não conseguia. E aí o São Paulo começou a controlar mais. Segura a bola ali. Não se sentia incomodado pelo Cruzeiro. E no finalzinho do jogo, Ferreira recebe e chapa ali no canto e faz o terceiro. Um belo de um gol. E com isso fechou a conta. 4-1 e o massacre de Ferreira. Ficou conhecido como massacre de Ferreira. Esse jogo aí, eu acho que foi o primeiro da rodada. Porque, se eu não me engano, sexta-feira não teve Brasileirão. E teve... não teve. Então esse foi o primeiro jogo. O do Vasco fechou os jogos de sábado. E domingão tivemos uma cacetada de jogos. Começando com Chape e Vitória, que foi no mesmo horário de Flamengo e Santos. E Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, duelo dos Atléticos. A Chape empatou em 1-1 com Vitória. Esse jogo eu não vi. Parecia ter sido legal. A Vitória teve um... O Vitória teve um expulso. E empatou com o Mateuzinho no final de pênalti. E os gols saíram só no final do jogo. Neto Pessoa fez pra Chape. Aos 42. E aos 48 o Mateuzinho de pênalti empata. E deixa tudo igual. O Atlético Mineiro ganhou de 2-1. Abriu a vantagem de 2-0. Com Scarpa e Vitor Hugo. E o Atlético Paranaense empatou com Julimar. Empatou não, diminuiu com Julimar. O 2-1. E agora vamos falar do Super Mengão. E ganhou no sufoco. Foi um primeiro tempo muito chato. O torcedor do Flamengo. O do Santos foi... Porra, surpresa, grato. O Santos teve ótimas chances. O Flamengo não conseguiu propor não, né? Produzir pelo que ele propôs. Desperdiçou muito ataque. O Brasão fez uma defesinha ali. Acho que só uma. Ou duas. Arrascaeta tentou carvar um pênalti. Conseguiu. Segundo tempo. Mas foi pênalti, tá? Calma, relaxa. Não me acredite. Tô me adiantando. E aí o Santos, pra mim, foi melhor no primeiro tempo.
O Flamengo não conseguiu propor o que queria. Pela questão de propostas, né? O Santos, como é que fala? Inutilizou o Flamengo, não é a certa palavra. Imobilizou o Flamengo. O Flamengo só ficou tentando e não levou muito perigo. O Santos achava um contra-ataque. E acabou assim, vai a da torcida. Vamos pro segundo tempo. E gol do Santos. Lautaro Dias, um belo gol. De fora da área. Achei que ele ia perder. Porra, ele recebeu o lançamento. Saiu em velocidade. Aí se embananou com a bola. Falei, pô, já era, acabou. Conseguiu ajeitar pra direita, chapou, gol. 1-0 Santos. E isso aí foi se prolongando. Só que aí o Flamengo fez o temido abafo. Jogou muito melhor do que no primeiro tempo. Foi indo. 9 minutinhos. Falta. Bola na área, Léo Ortiz fura. O Lucas Veríssimo quase faz contra, Bazão defende. A bola sobra pro Léo Ortiz de novo. Ele dá um toque. Gol. Gol. Aí vai. O VAR chama. Opa. Pode anular, Daronco. Tá impedido. Beleza. Tá impedimento, já era. Aí o lance apareceu no telão. O jogador do Flamengo faltou bater no juiz. Aí o Daronco, não sei, nunca vi uma porra dessa. O juiz confirma que é impedimento. Do nada ele volta atrás pra analisar. Depois que o jogador do Flamengo reclamou. Não entendi que porra foi essa. E essa porra demorou quase 6 minutos. Ou foi mais de 6. Só nessa brincadeira. Quando começou o jogador do Flamengo personal, o Daronco. E eu fiquei sem entender porra nenhuma. No fim deu impedimento, que era o certo. O Léo Ortiz estava impedido, participou da jogada. Não tem questionamento nenhum. É pra anular. Beleza, vamos lá. Catapimba pro Carapobas. Passou mais 7 minutos. Pedro recebe o cruzamento do Carrascal e Caixa. Faz o gol 161 pelo Flamengo e iguala o Gabigol como o maior artilheiro do século do Flamengo. E deixa tudo igual. Aí você já pensou, agora foi pros caralho. Santos não aguenta mais. Dito e feito. Na sequência, então, o Lucas Paquetá e o Bruno Henrique. O Bet Henrique. E aí o Flamengo pressiona. E pimba. O Barreal puxa o Arrasca e é pênalti. Demorou mais 4 minutos de análises. Jorginho na sua maior estileira. Dá um pulo de 3 metros. E catapimba. Gol. Flamengo vira. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Depois da virada, o Cuca tenta mexer no time. Bota o William Arão, o Moisés e o Gabigol. O Gabigol foi vaiado o tempo todo que pegou na bola. Aí o Santos tenta. O Gabigol entrou até aqui bem. Mas não teve muitas oportunidades. O Santos perdeu uns gols. Qual foi? Teve um cara que cruzou e o cara tirou do Gabigol. Acho que foi o... Tassiano não foi que ele entrou. Foi o Moisés mesmo. Tirou do Gabigol e... Tinha chance de chutar. Ou acho que chegaria na bola o Gabigol. Mas vai indo. E aí a bola sobra com o Paquetá. Acho que foi um rebote. O jogador do Flamengo chuta, bate na defesa do Santos. Volta pra ele. Se eu não tô doido. E o Paquetá dá-lhe uma chapada de fora da área e faz o gol. E selou. Acabou o expediente. No último minuto. Aí entrou o Zé Rafael. O juiz deu 12 minutos de acréscimo, Darão. Entrou o Zé Rafael faltando 6 minutos. E aí o Santos não tinha mais o que fazer. O que já havia sido feito já estava fazido. E assim acabou o jogo. Aí temos o jogo do Corinthians contra o Internacional. Que foi no mesmo horário do Palmeiras e do Mirassol e Bragantino. Grêmio e Remo acho que foi depois, mais tarde. Vamos falar do Grêmio, já que estamos comentando aí. O Grêmio jogou com o Remo e empatou em 0-0 em casa. Vacilo. O Remo perdeu um pênalti com o Aleph Manga. E ainda teve o Iago Pikachu expulso. E mesmo assim o Grêmio não conseguiu sair do 0. Ficou complicada a situação pro Grêmio, não sei. Pois é, ele está com 12 pontos. Não está tão complicada a situação quanto a do Corinthians, né?
Bragantino conseguiu ganhar do Mirassol e o Mirassol tá se complicando nesse Brasileirão Betono. Agora ele é o atual lanterna com 6 pontos. Eu não sei se o Mirassol vai conseguir dar a volta por cima. Veremos. E o gol do Bragantino foi de Isidro Pita, que fez um golaço no Flamengo na última rodada, hein? Bizarro. A narração do Luiz Roberto, lamentável. Narrou como se fosse seleção brasileira tomando um gol. Mas é isso aí, né? O Corinthians pegou o Inter e perdeu em casa. Complicou a vida de Dorival. Só que eu estava comentando aqui com o pessoal de casa. O Dorival não vai cair agora porque estão guardando pra ele cair no derby contra o Palmeiras, que é próximo domingo. Todo mundo já sabe. Ele vai cair no próximo domingo. Então, é quase inevitável. O Dorival só não cai se ganhar do Palmeiras. Mas tá tudo indicando que vai cair. Quarta-feira já tem um Platense. O histórico do Corinthians não é bom na Libertadores. Ainda mais com times que são estreantes. Então, né, vamos ver. Vamos falar do jogo, né? Mais outra partida má do Corinthians. Apesar de nos números parecer que ele jogou mais que o Inter. Mas aqui foi um jogo igual pros dois lados, né? O Corinthians deu mais chutes, teve mais posse de bola, mas deu menos chutes ao gol. E aí, o Corinthians teve algumas chances com Vitinho, perdeu um gol bizarro no segundo tempo. E o goleiro, tudo bem que chutou com a perna ruim. Dá pra fazer melhor, querendo ou não. Perdeu com... O do Garro não foi perdido, né? Foi de fora da área, o goleiro catou. Teve uma chance com o Garro. O final foi pro abafa, mas não adiantou muito. O Inter, o gol dele foi do Bernabei. Mais um gol dele contra o Corinthians. E mais um de fora da área. E esse aí eu acho que dava pro Hugo ter catado, cara. Parece que ele tira a mão, sei lá que porra aconteceu. E é isso, o Corinthians tá na situação complicada. Ele é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Tá a 3 pontos. 3 não, 2. O primeiro tá com 8. O Inter subiu na tabela. Respira. São 10 pontos em 12 jogados. Eu sinto retrospecto. Pra chegar confiante contra o Grêmio no Grenal. Diferente do Grêmio que empatou em 0x0 com o Remo com a mais. E vem de uma derrota pro Palmeiras na última rodada. Então, né? Vamos ver o que esperar desse Grenal. E pro outro lado, né? O outro lado do lado verde da força, né? Palmeiras é líder com sobras. O Palmeiras ganhou do Bahia. Um jogo complicadíssimo pra ele. Esses últimos jogos do Palmeiras com o Bahia são complicados, são mais puxados. Esses 2 anos pra cá. E ganhou de 2x1. Abriu o placar com um belíssimo gol de John Arias. Jogada toda. Belíssimo, belíssimo. Ele puxou o contra-ataque, tocou pro Flaco. O Flaco ajeitou de calcanhar e ele chapou. Lindo, lindo, lindo no canto. Belíssimo gol. 1x0. E aí, o Bahia sentiu um pouco esse gol. Mas, no segundo tempo, reagiu bem. E já no primeiro, teve ótimas chances de fazer. Agora, se eu não me engano, acho que eles empataram no primeiro tempo já. Não, foi no coisa. O Palmeiras fez um bom jogo. O Bahia em casa tava meio que mandando, mas o Palmeiras estava tranquilo. E já no segundo tempo, num escanteio, se eu não me engano, ou foi numa falta, o Everton Ribeiro bateu. E David Duarte, de cabeça, fez um belo gol. Belíssimo gol. Pegou no contrapé do Carlos Miguel, mas acho que dava pra defender. Não sei se estou exigindo demais. Mas acho que dava pelo tamanho dele. E aí ficou 1x1. Já na sequência, o Abel aproveitou pra fazer 3 trocas. Tirou o John Arias, o Flaco e o Maurício pra botar o Sousa, o Luigi e o Lucas Evangelista. O que deu uma baixada no nível técnico do Palmeiras. E o que melhorou muito pro Bahia. O Bahia sentiu a vontade no jogo.
armou muito contra-ataque. Levou muito perigo o gol do Palmeiras. E já antes de sair o gol, o Carlos Miguel tinha feito uma boa defesa com o peito. No susto, catou com o peito, a bola bateu no peito dele. E salvou o Palmeiras, mas depois tomou o gol. E depois, nessa daí, ele botou o Felipe Anderson, que entrou mal. Diferente do jogo contra o Grêmio, que entrou muito bem. Entrou mal nesse jogo. Errou quase tudo que tentou, quase. Perdeu umas bolas importantes no ataque. Depois o Rogério foi pra cima mesmo. Mexeu 3 também. Botou o William José, o Ademir e o Eric. Não sei se é o Eric Pulga. Eu acho que o Pulga já tava jogando. Botou esses daí que entraram muito bem. O Ademir entrou muito bem. Deu uma correria pra cima do Arthur, lateral do Palmeiras da base. E o Abel mais pra frente colocou o Kelvin. Eu nem reparei que ele tinha colocado o Kelvin. E aí ficou nesse pressiona do Bahia. Até que num escanteio, o Palmeiras achou um gol. Gol contra de Santiago Ramos. O Palmeiras virou, apesar de que tá quase tomando a virada. Aí o Bahia reclamou pra caralho. Porra, foi falta, não sei o que lá. E o juiz deu, nesse jogo aí, 7. O do Corinthians tinha dado... Não, ele deu 6. O do Corinthians tinha dado 7, que virou 9. Não adiantou, o Corinthians não conseguiu. Era melhor ter acabado o juiz. Ele não adiantou nada. Toda a ideia do Corinthians, a torcida vaiou. É raro, mas era meio óbvio o que ia acontecer. Vão cobrar pro clássico. Ou já cobraram? Porque quarta-feira o jogo... Quinta-feira, quer dizer, o jogo não é na Arena, vai ser lá na Argentina. Voltando pro Palmeiras. Aí os caras do Bahia pressionou, o juiz não voltou atrás. Deu o gol. E aí o Bahia foi pro seu abafa nos últimos minutos. Jogou com bastante periguinho. Perigosinho, mas... Como é que juntou o desespero com a vontade de querer fazer o gol de qualquer jeito, a qualquer custo? Começou a ficar muito ansioso e perder muita bola ali no ataque, que não tava perdendo, Ademir e outros. E ficou mais tranquilo pro Palmeiras. Já tá acostumado com esse tipo de pressão psicológica, né, Abel? E aí acabou o jogo, os jogadores do Bahia foram pressionar o árbitro, mas não adiantava mais nada porque já tinha acabado o jogo. E o juiz é bem novo, cara, 25 anos. Estamos tendo a categoria de base de arbitragem agora. Isso aí. E vamos comentar algumas paradas que aconteceu. E aí, fala da seleção. Jogou mal pra caralho. A sorte do Ancelotti, que tem um Ender, que o moleque tem sido lá pra caralho. Decidiu. Eu tinha falado. Não, tá suave, o Ender que vai decidir. Dito e feito, decidiu. Salvou o couro dele. Do Ancelotti. E convocou mais 2. 1,5. Que é o Igor Thiago e o Martinelli. A Copa. Outra coisa que me desse é o Danilo ser convocado. Bizarro. Tá gastando a vaga com o Danilo em vez que podia gastar com outro cara. Poderia dar mais retorno. Mas eu entendo o Danilo tá lá. Os caras que vai ser liderança num momento difícil. Na Copa. Os caras que já tem mais experiência. Pra poder ajudar essa molecada. Mas se fosse pra levar por experiência, eu levaria o Fábio, o Thiago Silva. E esses jogam de frente do Danilo. Pra mim faz mais sentido. Chega de seleção, vamos falar do Neymar. Caralho, tá foda. Não o Neymar, mas a mídia, o jornalismo em si, tá infectado. Tá difícil. Porque todo mundo sabe que essa perseguição com ele não tem nada a ver com... Porra, não acho da hora o futebol do Neymar, algo do tipo. Todo mundo sabe que é por questão política, não adianta você falar que não. Que é. Que a maioria dos jornalistas e da mídia tem um lado. E o Neymar não é do lado dos caras. É de outro lado. E você pode ver que, pô, é um movimento muito, muito, muito forte e bizarro de todo mundo pra falar mal do cara. Porque você já vê nego botando a culpa nele do bagulho do amarelo. Ele tomou. Que é vacilo, o juiz que vacilou. Beleza, podia dar amarelo, tá no direito dele, mas também tinha que dar pro cara que fez a falta, não deu. A Neymar vai reclamar. Usou a expressão que o juiz tá de Chico. Pronto, acabou o mundo. O Neymar é o cara mais machista. Já virou até apoiador de agressor, segundo alguns jornalistas. Apoiador, não que a pessoa falou que ele é apoiador, mas que esse discurso dele incentiva as pessoas a fazer os crimes de feminicídio, por isso que tá aumentando por pessoas como o Neymar. Caralho, as pessoas misturam tudo, cara.
faz de tudo pra prejudicar o cara. Só porque não concorda com a mesma opinião política do cara. É nítido. Mas aí, filho, fazer o quê? E aí você tem que ver esses caras, um canhão midiático, porra, lançando o que eles acham que é verdade, não o que de fato é. Beleza, alguém pode se sentir ofendido? Beleza, sentiu, pode ser. Mas, porra, foda. E aí eles tratam do jeito que, caralho, todo mundo tá ofendido. Puta que pariu, acabou com o meu dia. Só por causa disso agora, mais 50 feminicídios aconteceu porque o Neymar falou que o juiz tá de Chico. Porra, é foda. Na mesma semana que a líder do comitê da mulher, não sei que porra é, fala que menstruação não define o que é mulher. E agora vai definir. Porque o Neymar falou. Porra, é foda. E aí ficam nessa putaria aí. E tipo, todo mundo que não defende o Neymar pra não ir pra Copa. Pode ver. Ninguém pauta usa como muleta a questão física. Mas todo mundo sabe que não quer que ele vá por causa de opinião política. É óbvio, é só você ver todos os jornalistas que não defendem que o Neymar vá. E ver quem defende que o Neymar vai. A Copa. Porra, é foda. E aí, essas mesma galera que fala que o Neymar não pode ir, defende o Danilo tá lá. Porra. Você só vê um ou outro que é meio que coerente. Tá ligado? Não, beleza, justo. O Neymar não tá rendendo, mas porra, olha o que ele fez no jogo. 2 lances que decidiu o jogo. Só segue que não vê. E mesmo assim fala que, porra, isso aí é pouco. Caralho, filho. Numa Copa do Mundo, porra, 2 lances decide. Não foi assim que a gente foi eliminado? Por 2 lances. Porra, é foda. O cara pode entrar lá, já no 20 do segundo tempo, 15, e meia hora decide o jogo pra gente, pô. Achar um passe. Agora na seleção, você vê alguém que vai poder fazer isso? Tirar da cartola? Tem que ser o Hendrick, ou o Estevão, ou o Luiz Henrique. São pessoas que não sentem o peso da camisa. Então, porra, é foda, é isso aí. Pequeno desabafo aí sobre o caso do Neymar. É um bagulho óbvio, todo mundo sabe, mas ninguém quer admitir. Que é por pura e exclusiva questão política. Não tem nada a ver com futebol. Porque muita coisa já passou disso. É só você ver o tipo das matérias que saem. Mas é isso aí. Se você acha que é mentira, beleza, respeito sua opinião. E é isso. Já sabe a minha qual é. Então vamos, né? Pra deixar o clima mais leve. Semana que vem, se der certo, não der nenhum desastre aqui ou algo do tipo, terá o vídeo da Libertadores. Vai começar quarta-feira. Eu acho que terça-feira já começa. Mas do que eu vi, é quarta-feira começa os times brasileiros. Eu acho. Poderia ter terça se tivesse mais times, mas eu acho que pela questão de ter diminuído, né? O Bahia e o Botafogo não foram. Deve ser por isso que deve começar na quarta. Eu vou trazer o vídeo, tentar. Na sexta ou no sábado. E aí eu já incremento junto com o Liga dos Campeões. É o que for mais cataclístico que acontecer nesse período vai ser o título do vídeo. Não é porque tá no título que eu não vou comentar. Que aí vai ter Champions League aí, vai ter Bayern e Real, Paris e Liverpool, Barcelona e Atlético. E final de semana vou comentar de novo a rodada. Não vai vir final de semana, né? Que final de semana vai ter os clássicos. Vai ter jogos ótimos. Fla-Flu, Grenal, Santos e Atlético. E o Derby Paulista, Corinthians e Palmeiras. E se der certo, segunda sai, no mais tarde da terça. E é isso. Fique com Deus. Falou.